Pessoal, realmente o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, realmente é uma mula, né? Ou um tapir. É uma anta, né? Faltam adjetivos para descrever o grau de inteligência, ou melhor, da falta de inteligência do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ou então da sua falta aí de caráter mesmo, da sua desonestidade intelectual. Olha só qual que é a nova dele aqui, que certamente você já viu em outras mídias, talvez em outros canais inclusive, mas vale a pena a gente tratar aqui também, não é? Lá no G20, na Índia, né, Lula continua falando bobagem acima de bobagem, bobagem após bobagem lá naquele evento e tudo mais, nos matando de vergonha com coisas lá a respeito do convite para o Putin vir ao Brasil e tudo mais, e outras atrocidades aí. Agora ele soltou mais essa pérola, não é? Ele disse que o terremoto lá no Marrocos, aquele terrível evento sísmico que aconteceu lá no Marrocos recentemente, isso se deve à mudança climática, né? Acredite ou não, aquecimento global causando terremotos, abalos sísmicos, né? O que isso tem a ver? Absolutamente nada. Mas o Lula tem um método aí, ele tem um interesse por trás dessa afirmação, que é reforçar esse discurso climático, que é a grande coisa que ele foi fazer lá no G20. Passar o pires ali entre os países ricos, cobrando ações contra as mudanças climáticas. Um cara que é canalha o suficiente para usar a tragédia no Rio Grande do Sul, no país que ele governa, para falar de questões climáticas lá na Índia, seria canalha também de tratar de um terremoto em outro país com a mesma finalidade, né? Vamos dar uma olhada nessa declaração vergonhosa do Lula, passarmos um pouco de vergonha juntos aqui nessa situação analisando esse caso. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui neste modesto canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, né? Então olha o que o Lula falou na reunião então, né? Um terremoto que também não tem muita explicação, a não ser a mudança do clima. Logo se vê que essa anta, que esse tapira que fugiu de todas as aulas de geografia na escola, né? Não tem explicação, mas claro que tem explicação. A explicação para os terremotos é muito simples até, embora eles sejam eventos trágicos, quando são muito fortes e tudo mais, abalos sísmicos, no geral, tem uma explicação muito simples, né? Em algumas regiões os tem com muita frequência, inclusive, isso já é meio que conhecido pelas pessoas do local, eles sabem que o local está propenso, sujeito a esse tipo de coisa, né? Então olha só o que ele fala, um terremoto que também não tem muita explicação, a não ser a mudança do clima, a não ser o que nós estamos fazendo com o planeta. Olha só, é como se o terremoto lá em Lisboa, no século XVII, século XVIII, não vou lembrar agora, acho que foi século XVIII, né? Se devesse também ao aquecimento global. Certamente as indústrias, os automóveis estavam queimando muito combustível aí, muitos gases de efeito estufa naquela época e, portanto, aquele terremoto aconteceu, né? É uma anta mesmo, no final das contas, que não cansa aí de nos fazer passar vergonha em nível internacional, não é? E aí, obviamente que o pessoal da Folha que traz essa notícia aqui faz questão de chamar especialistas para explicar que não há comprovação científica de que realmente aí cause o aquecimento global, cause terremotos, né? Como se precisasse de especialistas serem consultados para falar a esse respeito aí, né, para tratar desse tema. Mas chamaram aqui então o pessoal aqui, levar em consideração, né, o que o pessoal do USGS, ou Serviço Geológico dos Estados Unidos, falou a respeito da correlação, né, entre terremotos e questões climáticas. Então, estatisticamente, há distribuição semelhante de terremotos em regiões com climas diferentes, né? Então não existe aí um clima de terremoto conforme eles falaram aqui, né? Não existe nada aí relacionado a mudanças climáticas. O que pode acontecer, o que eles colocaram aqui, é acontecer mais eventos aí, tremores lentos, né? Que é uma coisa diferente aí, em locais que tem tempestades intensas, furacões, tufões e tudo mais, por conta do abalo que isso pode causar na Terra, né? Mas os terremotos são essencialmente, principalmente esses mais fortes, coisas que vêm de dentro da Terra por conta dos movimentos das placas tectônicas, não é algo exterior, algo da atmosfera atingindo aí o centro interior da Terra. Então, realmente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva dá aí um show de desconhecimento geográfico, de geografia, de ciência, né, de coisas básicas que crianças da escola saberiam, e ele certamente, como não é muito afeito aí à questão de estudar, né, de acumular conhecimentos, ele realmente não sabe como que isso aí
fala, né? Isso me faz sentir saudade de um tempo que eu não vivi, de uma época que eu não conheci, que é a dos diplomatas que eram inteligentes, né? Que tinham capacidade intelectual. Nos tempos aí da monarquia europeia, nos tempos do Brasil Império até isso se via, né? Mas os diplomatas, eles tinham uma capacidade realmente. Eles eram poliglotas, né? Fluentes em vários idiomas. Atualmente aí, os nossos chefes de Estado, os nossos representantes mal sabem falar o próprio idioma, né? O Lula não domina o português, Bolsonaro também não, a Dilma nem se fala, né? Então realmente aí só o Michel Temer dos últimos que se salva nesse quesito aí e tudo mais, mas o Lula não sabe nem falar o português direito. Estava falando lá, tentando limpar a sua barra a respeito da questão lá do Tribunal Penal Internacional. Ele falou, não, eu nem sabia que o Brasil estava nisso aí. Mentira, mentira porque ele sabia. Mas aí ele falou o seguinte, né, os grandes países aí lá do Conselho de Segurança da ONU não assinaram o Estatuto de Roma, só os bagrezinhos, os bagrinhos, acho que ele falou, né. Então falou até errado o diminutivo. Imagino como o tradutor teve que se virar para traduzir isso aí para outros idiomas na hora que o Lula falou, né? Tão difícil é traduzir as bobagens que ele fala. Então, nossos chefes de Estado são conhecidos por seu baixo nível intelectual. A República tem essa característica. Isso é verdade não só para o Brasil. Olha o Joe Biden, as coisas que ele fala, as coisas desconexas que ele fala, isso se aplica a outros chefes de Estado também, né? Então, eu sinto saudade dessa época em que as conversas diplomáticas tinham um nível intelectual maior. Estado, é sempre uma máfia, é sempre um ente ilegítimo aí governando de forma coercitiva outras pessoas, mas precisamos convir que antigamente havia um nível maior, principalmente em épocas anteriores à proliferação de repúblicas aí, e se tratando de América Latina, então nem se fala, né? Mas o Brasil Império, por exemplo, tinha alguns estadistas, né? Tinha aí diplomatas, pessoas inteligentes, pessoas estudadas, que tinham algum conhecimento diverso, né, em áreas amplas e que naquela época não falariam uma atrocidade dessas como o Lula falou. Agora, volto a dizer, ele tem método, ele está fazendo isso aqui apenas para justificar aí o seu lobby em relação a questões ambientais, de forma mais específica, no financiamento de políticas ambientais, de medidas ambientais em países pobres, supostamente para evitar, mitigar, combater o aquecimento global. Então isso aqui é o Lula usando mais uma cartada e mais uma artimanha, mais uma desgraça para justificar isso, porque a gente sabe muito bem que todo esse discurso ambientalista só sobrevive por conta da mentira da forçação de barra. É a história de que vai acabar o gelo no Ártico, o nível dos mares vai subir, a temperatura vai subir tanto que nós vamos ser cozidos, né? É uma ebulição global. O cara lá acho que é o secretário-geral da ONU usou esse termo, né? O português lá falou, nós estamos numa ebulição global agora. Então é sempre o sensacionalismo climático que é a estratégia desse pessoal. E o Lula faz isso. O Eduardo Leite tem feito aqui no Brasil também, justiça seja feita, Geraldo Alckmin também, todo mundo usando a tragédia lá do Rio Grande do Sul para tratar desse tema. Basicamente o que eles estão falando é, olha o que aconteceu às vítimas aqui no Rio Grande do Sul, nos deem mais poder e dinheiro para a gente resolver isso. Como se o governo brasileiro já não tivesse dinheiro suficiente para resolver qualquer problema que ele quisesse e pudesse resolver, né? Se não resolveram ainda, ou é porque não podem, ou é porque não querem. Não vai ser mais dinheiro que vai solucionar isso, né? Então não estou nem questionando aqui a veracidade ou não de haver um aquecimento global, uma mudança climática ou mudanças climáticas, ou situações climáticas extremas, né, condições climáticas extremas, que é a terminologia mais recente usada nesse sentido aí. Não estou questionando nada disso, a existência dessas coisas. Meu questionamento é, os políticos são capazes de resolver isso aí? E eu acredito que não, porque eles não fizeram nada até o momento com a grana que eles têm, eles continuam vivendo suas vidas de nababos, circulando o mundo em seus jatinhos, em seus aviões caríssimos aí, então eles não querem resolver problema algum ou eles simplesmente não podem. Então a solução para o problema climático, se ele existir mesmo, não está no Estado. Mas o senhor Luiz Inácio Lula da Silva vai continuar forçando a barra para fazer esse seu discurso. Não porque ele goste do meio ambiente, olha os números climáticos aí da preservação da Amazônia no governo dele, o tanto de queimadas que nós tivemos aí, desmatamento, principalmente na floresta amazônica e no Cerrado brasileiro, e olha os números do orçamento para a pasta, para o Ministério do Meio Ambiente
no ano que vem e você vai entender que o Lula não tem compromisso algum com a questão climática de fato. Isso é apenas aí uma questão retórica. Então ele aproveita o seu espaço lá no G20, aproveita esse seu título de presidente rotativo aí desse grupo, da presidência do Brasil, que é uma coisa rotativa, para abrir espaço para mais discurso ambientalista, sensacionalista, às custas da desgraça de outros povos, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.